Fala pessoal, tudo em ordem? Eu sou William Lourenço, seu nobre locutor, e este é o podcast Cafezinho. Se você achou um pouco estranha essa abertura, saiba que é porque nesse momento eu estou de férias e o podcast também. Entre 1º de janeiro e 5 de fevereiro, nós estaremos apresentando aqui no streaming de áudio uma temporada especial com todos os episódios da nossa primeira temporada, que foi ao ar primeiramente no YouTube em 2020. Isso faz parte das comemorações dos nossos 2 anos no ar, que ainda vai contar com o lançamento de um livro com as melhores colunas de opinião escritas por mim e pelo historiador João Gabriel Silva no dia 8 de fevereiro, e a estreia da nossa nova temporada a partir do dia 12 de fevereiro. Mas, como eu sempre digo, se você ficou até aqui, aproveite e tome um cafezinho com a gente, ainda que requentado. Trazido a você pela Anchor, o jeito mais fácil de fazer seu podcast. Baixe agora o aplicativo disponível nas versões para Android e iOS. E livros, se você ficou até aqui, as melhores colunas de opinião do podcast Cafezinho. Lançamento oficial dia 8 de fevereiro, exclusivo no site amazon.com.br. O primeiro turno das eleições municipais em Macapá ocorreu no último dia 6. O adiamento ocorreu por causa do apagão que atingiu 13 dos 16 municípios do Amapá entre 3 e 24 de novembro. Pouco mais de 4.500 eleitores justificaram a ausência pelo aplicativo e-Título do Tribunal Superior Eleitoral. O segundo turno ocorrerá no dia 20 deste mês. O Ministério da Saúde deixou vencer um contrato e suspendeu exames de HIV, AIDS e hepatites virais pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O contrato com a empresa que realizava esse exame venceu no mês passado. Um mês antes do vencimento, em 7 de outubro, a pasta havia realizado um pregão para buscar um novo fornecedor. No entanto, a empresa vencedora não anexou todos os documentos exigidos pelo edital e o processo fracassou. O novo pregão estava estimado para ocorrer no dia 8 desse mês. Havendo vencedor e se tudo correr bem na questão legal, o serviço será retomado apenas em janeiro do ano que vem. O presidente Jair Bolsonaro prometeu, por meio de sua conta oficial no Twitter, que qualquer vacina contra a Covid-19 que receber o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária será ofertada a todos os brasileiros de graça e de forma não obrigatória. Ele também disse que não faltarão recursos para que a imunização possa ocorrer em todo o Brasil. No entanto, o Ministério da Saúde só fechou acordos de intenção de compra de vacinas com o laboratório AstraZeneca e com o consórcio COVAX, liderado pela Organização Mundial da Saúde. A vacina produzida pela chinesa Sinovac com o Instituto Butantan enfrenta resistência devido ao atrito público de Bolsonaro com o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, que já divulgou o calendário estadual de imunização, caso a vacina seja aprovada pela Anvisa. A previsão é que os mais de 46 milhões de habitantes do estado comecem a receber a primeira dose a partir de 25 de janeiro, coincidentemente a data de aniversário da capital paulista. O Reino Unido começou a imunizar a população no dia 8. A vacina usada é a dos laboratórios Pfizer e BioNTech, aprovada no país em caráter de emergência após mostrar bons resultados de eficácia na imunização. Inicialmente, os profissionais de saúde, idosos em geral, funcionários e moradores de casas de repouso estão entre os prioritários a receber a primeira dose. A recomendação por lá é que quem tem alguma alergia grave não seja imunizado, pois a vacina nesses pacientes pode causar choque anafilático e, sem atendimento imediato, pode levá-los à morte. A vacina do laboratório AstraZeneca, produzida junto com a Universidade Britânica de Oxford e aqui no Brasil com a Fundação Oswaldo Cruz,
ainda divulgará os resultados da fase 3 de testes antes de pedir aprovação de uso às agências reguladoras. O Ministério da Saúde do Brasil informou no dia 7 por nota que tem a intenção de comprar 70 milhões de doses da vacina produzida pela Pfizer-BioNTech e que o acordo pode ser fechado em alguns dias. Ainda não há previsão de quando iniciará o calendário de vacinação contra a Covid-19 aqui no Brasil. O Supremo Tribunal Federal decidiu por 6-5 no último dia 6 que é inconstitucional a reeleição dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Pode-se dizer que essa foi uma grande derrota para Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, ambos do Democratas. Agora, tanto os parlamentares quanto o pessoal do Palácio do Planalto estão costurando alianças para a escolha dos sucessores em fevereiro. Marcelo Álvaro Antônio foi demitido no último dia 9 do Ministério do Turismo. A demissão ocorreu após o vazamento de mensagens trocadas entre ele e o general Luiz Eduardo Ramos da Secretaria de Governo. Marcelo acusou Ramos de estar fazendo sua cabeça perante o presidente Jair Bolsonaro e estar usando seu ministério como moeda de troca para que o governo obtivesse o apoio dos parlamentares do Centrão, chegando a chamar o general até de traíra. Desde o início de seu mandato em janeiro de 2009, Bolsonaro já mandou embora 15 ministros. O pernambucano Gilson Machado, que era presidente da Embratur, assumiu a pasta no último dia 10. Também no dia 9, só que à noite, morreu na Itália o ex-jogador Paolo Rossi aos 64 anos, vítima de um câncer de pulmão. Rossi ficou conhecido por ter sido o carrasco da seleção brasileira na Copa de 82, fazendo 3 gols no jogo que tirou o Brasil da disputa. Nesse mesmo ano, a Itália foi campeã mundial e Paolo foi o artilheiro com 6 gols. 9 em cada 10 pessoas mortas em abordagens policiais aqui em Pernambuco são negras. Esse dado foi divulgado pelo portal G1, baseado em informações fornecidas pela Secretaria de Defesa Social, a quem as polícias civil e militar do estado são subordinadas. Em 2019, 74 pessoas foram mortas em abordagens policiais em todo o estado. Desses, 68 eram considerados negros ou pardos, 5 eram brancos e apenas um não teve a cor da pele divulgada. Como alguns que me acompanham há anos devem saber, eu fiz um programa de rádio chamado Os Radialistas entre 2016 e 2017 pela Rádio Anhembi em São Paulo. Volta e meia eu falo dele ou posto alguma coisa relacionada em minhas redes sociais. Pois bem, este que foi o primeiro programa de rádio que eu fiz, vai voltar no ano que vem. Em 15 de abril de 2021, dia em que o programa completa 5 anos de sua estreia, às 5 da tarde, mesmo horário em que ele ia ao ar toda sexta-feira pela Rádio Anhembi, vai ter o especial de 5 anos dos radialistas aqui pelo YouTube. Para quem pôde acompanhar o programa, é uma oportunidade de relembrar alguns momentos. A quem não viu nem ouviu, é uma oportunidade de conhecer esse programa que, sem modéstia nenhuma, foi único e revolucionário. O aviso já foi dado. O especial de 5 anos dos radialistas, dia 15 de abril de 2021, a partir das 5 da tarde, aqui pelo meu canal no YouTube. Se por acaso você esquecer a data, relaxa, eu vou ficar relembrando na minha página e por aqui também. Mas aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Assim, caso eu também me esqueça de te avisar, você será notificado pelo YouTube e não perde nada. Nesses tempos de pandemia, nós tivemos que ficar mais tempo em casa, mas convenhamos, é difícil quando só tem na sua TV aquela novela chata ou aquele jornal passando. Isso quando o sinal da TV tá bom. Por isso a minha dica de hoje para você é o Sky Pré-Pago. O Sky Pré-Pago funciona assim: você compra o equipamento, ele vai ser seu. Você assiste a filmes, séries, desenhos animados, canais de esportes, notícias e muito mais com imagem e som 100% digitais.
Não tem aquela coisa de mensalidade, de pagar um valor fixo todo mês e se não pagar o sinal corta. Você recarrega quando quiser o pacote de canais que mais combinar com o seu gosto e com o seu bolso. Tudo a partir de R$ 14,90. E na compra do equipamento, você ganha 2 anos de programação inclusa, sendo o primeiro mês com mais de 130 canais. Chega de chuvisco e de ficar girando a antena para procurar sinal. O Sky pré-pago chegou para mudar o seu jeito de se divertir. Procure um revendedor autorizado Sky na sua cidade ou acesse o site sky.com.br. No site, você também encontra mais informações sobre este e outros produtos da Sky. Com Sky a gente se diverte junto, mesmo separado. Nos últimos dias, como você pôde perceber pelo bloco de notícias, a Covid-19 voltou a ganhar destaque, tanto pelos avanços nas vacinas, como infelizmente porque o número de casos e mortes aqui no Brasil voltou a crescer. A média móvel de casos atingiu os 40 mil por dia, de acordo com o consórcio de veículos de imprensa. A média móvel de mortes chegou a mais de 600. Isso não acontecia desde que o consórcio foi criado no mês de julho. Até um mês antes do primeiro turno das eleições municipais, na maioria das cidades, tanto os casos quanto as mortes estavam em queda numa semana e ou estabilidade na outra. A coisa parecia que estava sendo controlada. Mas os prefeitos que tentavam a reeleição preferiram atender suas necessidades políticas ao invés de cuidar dos seus moradores, omitindo informações relevantes, promovendo eventos com aglomerações e pessoas sem máscaras, por exemplo. Por coincidência, o sistema do Ministério da Saúde que divulga as informações sobre a Covid-19 passou por problemas técnicos nesse mesmo período. Tudo antes da eleição. Quando eu fui à sessão eleitoral, flagrei muita gente sem máscara, muito próxima uns dos outros. Aglomeração na entrada, aglomeração depois que a votação encerrou. Tive até de chamar a atenção de um policial para um cara que estava sem máscara na sessão. O povo resolveu se descuidar. As internações de jovens nas UTIs aumentaram em relação aos pacientes considerados do grupo de risco. E isso em todo o Brasil. Os jovens que, como eu falei antes, botaram à frente do cuidado consigo e com o outro a vontade de encher o caneco de pinga no bar que pôde reabrir. Sem máscara, sem limites e sem vergonha. Esses mesmos jovens que têm em casa um pai, uma mãe, um avô ou uma avó, ou qualquer parente que se pegar esse vírus está condenado à morte. É triste dizer isso. Eu vou fazer 25 anos em agosto do ano que vem. Eu, digo por mim, quero estar vivo para comemorar essa data com os meus amigos. Quero que os meus pais estejam vivos para comemorar comigo essa data. Até para mim que saio pouco de casa para me entreter, tá sendo um saco só sair pro que é essencial e passar a maior parte do tempo dentro de casa. Mas esse é um sacrifício que eu sei que eu tenho que fazer. E quanto mais gente deixar de fazer esse sacrifício, nem com vacina disponível voltaremos tão cedo à nossa rotina. Nas previsões mais otimistas, apenas no fim do mês haverá vacina disponível. Só para os profissionais da saúde e pessoas do grupo de risco. Nós, os jovens, ficaremos lá para o final da imunização, talvez a partir de agosto do ano que vem. É um presente que até viria a calhar para mim, mas vai demorar muito. Até lá, você não pode usar uma máscara quando for à rua? Até lá, você não pode higienizar suas mãos com água e sabão ou álcool em gel? Até lá, você não pode manter distância de no mínimo 1 ou 2 metros dos outros? Até lá, você não pode evitar sair de casa sem tomar todos esses cuidados e de preferência somente se for de extrema necessidade? Até lá, você não pode deixar de lado por alguns dias as festas e zelar pela sua saúde e a saúde dos seus parentes e amigos? Se sua resposta a todas essas questões for não, só posso lhe desejar boa sorte, mas já aviso. Se você adoecer, não reclame. Se você adoecer alguém da sua família, não reclame também. Não dá mais para ter dó de gente irresponsável, mesmo que nem eles mereçam passar por tamanho sofrimento.
De volta com as notícias mais importantes dos últimos dias, a FDA, a Agência Reguladora de Alimentos e Remédios dos Estados Unidos, aprovou no último sábado o uso emergencial da vacina produzida pela Pfizer com a BioNTech. Com isso, o país se junta ao Reino Unido, Canadá, Bahrein, México e Emirados Árabes, que também aprovaram o uso emergencial da vacina, inicialmente para profissionais da saúde e idosos. A previsão é que a vacinação por lá já possa ser feita nesta semana. A Argentina será o primeiro país da América do Sul a imunizar toda a sua população a partir deste mês. Foi o que anunciou na quinta o presidente Alberto Fernandes. A vacina usada será a Sputnik V, produzida pelo Instituto Gamaleya da Rússia. Essa vacina, de acordo com o governo russo, mostrou ter mais de 90% de eficácia, porém em outros países ela ainda está com a fase 3 de testes em andamento. Para tranquilizar seus cidadãos, o presidente argentino disse que seria o primeiro a ser imunizado quando a vacina chegar ao país, para mostrar que ela é de fato segura. A AstraZeneca, laboratório que produz uma vacina junto à Universidade de Oxford, informou também na quinta que irá fazer um estudo combinando sua vacina com a Sputnik V para testar a eficácia das duas juntas. O Ministério da Saúde confirmou no dia 10 o primeiro caso de reinfecção por Covid-19 no Brasil. A paciente é uma médica de 37 anos moradora de Natal. Ela havia se contaminado pela primeira vez em junho, se curou, porém em outubro ela sentiu novamente os sintomas característicos da doença e passou por um novo teste, que deu positivo. A Fundação Oswaldo Cruz informou que as duas infecções foram causadas por duas mutações diferentes do novo coronavírus. Outros 9 casos de reinfecção só no Rio Grande do Norte estão em investigação. O jogador Robinho teve sua condenação por violência sexual mantida em segunda instância na Itália na última quinta-feira. Ele e um amigo foram condenados a 9 anos de prisão por terem forçado relações sexuais com uma mulher albanesa em 2013, quando o brasileiro jogava pelo Milan. Seus advogados já avisaram que vão recorrer à Corte de Apelação, equivalente ao STF italiano. Por conta da repercussão desse caso, o contrato que Robinho havia assinado com o Santos em outubro teve de ser suspenso. O Brasil infelizmente atingiu na última quinta a marca de 180 mil mortes pela Covid-19. Quanto aos casos, o Brasil também chegou nesta semana à preocupante marca de 7 milhões. De acordo com o consórcio de veículos de imprensa, 21 estados e o Distrito Federal tiveram alta no número de casos e mortes na quinta, dia 10. Conforme dito no destaque dessa edição, isso nunca havia acontecido desde que o consórcio foi formado em julho. As médias móveis de casos e mortes também seguem em alta, entre 20% e 30% por dia, comparados com os 14 dias anteriores. Mais do que nunca, é importante mantermos os protocolos sanitários, a higienização das mãos, o distanciamento social e também, mas não menos importante, o uso da máscara. E assim nós encerramos essa edição do podcast Cafezinho, agradecendo a você que me ouviu pela audiência, paciência, carinho e confiança de sempre. Siga-nos em nossas redes sociais, basta pesquisar no Facebook e Instagram por podcast Cafezinho Oficial. Saiba o que é notícia no Brasil e do mundo, bem como tem acesso às nossas colunas de opinião em nosso site podcastcafezinhooficial.blogspot.com. Eu tô indo embora e a você que fica, um excelente dia e até a nossa próxima edição. Tchau!